Bom, gente, boa noite para todos vocês. A gente vai dar continuidade na nossa aula. Fazer uma retomada de conteúdo aqui. Já tem tanto tempo que a gente não tem aula, né? Desde a. Acho que porque a gente ficou assim, uma semana, fiz a gravação, depois foi feriado, aí depois já foi a semana de prova, né? Aí eu tava organizando o AVA, falei, gente, mas parece que tem um tempão que eu não ministro aula no nono período. Mas vamos lá. Bom, vamos fazer uma retomada de conteúdo. A gente fecha aquela parte de juizado especial federal, tá? E a gente já, fechando essa parte do juizado especial federal, a gente já entra na ação de alimentos, na lei de alimentos. Então vamos lá. Dentro daquela gravação que eu passei para vocês, que eu publiquei na aula de juizado especial federal, nós estudamos um juizado que tem uma sistemática, apesar de ter a mesma principiologia da Lei 9.099, é um juizado público. Por quê? Porque vamos utilizar o juizado especial federal para ajuizar ações contra a União ou contra entidades da administração indireta no âmbito federal, só que causas de competência da Justiça Federal até 60 salários mínimos. E essa é a primeira diferença do juizado especial federal, como eu falei para vocês, para o juizado especial civil da Lei 9.099. O valor, a Lei 9.099 trata de um limite de 40 salários mínimos. O juizado especial federal, ele vai tratar de um limite de até 60 salários mínimos. É uma das diferenças. Outra grande diferença, a Lei 9.099, ela trata dos juizados especiais cíveis e a competência, como eu falei para vocês, ela é relativa. Ou seja, é facultativo para mim utilizar o procedimento do juizado especial cível. A gente chama isso de competência relativa. Isso já não acontece no juizado especial federal, em que a competência ela é absoluta, onde há juizado. Então, por exemplo, suponhamos que eu estou aí com uma causa contra a Caixa Econômica Federal, porque eu estou discutindo um contrato com a Caixa, porque a Caixa está me cobrando um valor a mais de 50 salários mínimos. E eu ajuizo uma ação de devolução de quantia paga contra a Caixa Econômica Federal, uma repetição de indébito que eu paguei 2 vezes, enfim, e peço alguma indenização. O valor da causa é 50 salários mínimos, por exemplo. Se eu encaminho essa ação para a Justiça Federal normal, sem ser juizado, o que o juiz federal vai fazer quando ele pegar ali para despachar o processo? Ele vai, de ofício, despachar o seguinte: considerando que se trata de causa de competência do Juizado Especial Federal, que desse o prosseguimento da Lei 10.259 de 2001. O que isso significa? Significa que a partir do momento em que uma causa é de competência do Juizado Especial Federal, obrigatoriamente essa causa ela vai tramitar no procedimento do Juizado Especial Federal. Então, a competência ela é considerada uma competência absoluta. E aí nós estudamos o artigo 3º da Lei 10.259, que trata das causas de competência do Juizado Especial Federal. E nós estudamos o seguinte: compete ao Juizado Especial Federal julgar causas de competência da Justiça Federal, ou seja, são aquelas causas previstas no 109 da Constituição Federal, desde que não ultrapasse o valor de 60 salários mínimos. Então, eu tenho um teto, são as causas de competência da Justiça Federal, desde que não ultrapasse 60 salários mínimos. Essa é a regra que eu tenho para a competência da Lei 10.259, do Juizado Especial Federal. Tá. Só que esse artigo 3º, ele traz o mais importante, o que é mais cobrado. Eu recebi aí um banco de questões que eu até verifiquei, gente, sem brincadeira. Teve um concurso para procurador federal, procurador de uma autarquia, eu não sei bem a autarquia, no ano de 2016, uma coisa assim. Depois, até para quem tiver interesse em fazer alguma coisa na área federal, me avisa que eu encaminho para vocês. Todas as questões da prova de processo civil se referiam à lei do Juizado Especial Federal, ou seja, quem não estudou a lei do Juizado Especial Federal, que é a lei 10.259, eu não sei como que fez aquela prova. Porque eu olhei e falei, não tem lógica.
Parece que eles pegaram a lei e colocou tudo naquelas questões. Colocou de uma forma que... E a maioria, pelo menos 60% das questões, as respostas estavam nesse artigo 3º. Daquelas ações que não cabem no juizado especial federal em hipótese alguma. E eu até falei para vocês na aula passada, né, que foi a gravação que eu coloquei. Então, por exemplo, que tipo de ação que a gente nunca manda para o juizado especial federal? A gente nunca manda. Eu nunca vou poder impetrar mandado de segurança, as ações coletivas, por exemplo, a ação popular, a ação civil pública, ações envolvendo imóveis da União, envolvendo imóveis das entidades da administração indireta, a ação de divisão, ação de demarcação, todas essas ações que envolvem imóveis, desapropriação, ação que envolva improbidade administrativa no âmbito da administração pública federal, ação que vise a anulação de algum ato jurídico que tenha sido praticado na administração federal, salvo os de natureza fiscal e de natureza previdenciária. Estes, se não passar o limite de 60 salários mínimos, a gente pode mandar para o juizado. E um dos mais importantes que mais é cobrado. Eu não posso ajuizar no juizado especial federal aquela ação para alegar, impugnar a legalidade ou ilegalidade, analisar a legalidade ou ilegalidade de demissão de servidor público civil ou quando algum militar no âmbito federal recebe alguma advertência. Então, todas essas restrições que eu apresentei aqui para vocês, elas estão previstas no artigo 3º da Lei 10.259 de 2001. Essas ações, elas jamais poderão ir para um juizado especial federal. Gravem bem, porque é algo que é muito cobrado, tá? Essas vedações do artigo 3º, e façam um asterisco quando vocês estiverem estudando aí no código de vocês, na Lei 10.259, façam aí, porque realmente é algo que é muito cobrado. O que não cabe no juizado especial federal? Em relação às pessoas, quem é parte legitimativa e passiva? Gente, a legitimidade ativa dos juizados, ela sempre vai ser a mesma. A gente não vai ter alteração nelas. Sempre vai ser a mesma. Lembra quando a gente estudou na Lei 9.099 que quem pode ajuizar a ação é pessoa física, empresas de pequeno porte, microempresas, os MEIs, pequenas empresas, enfim. Só aquelas pessoas podem ajuizar a ação. O que muda aqui são os réus, a legitimidade passiva. Contra quem eu vou ajuizar a ação que vai mudar? Como assim? Quem são os réus do juizado especial federal? É federal. Então, nós temos aí a União, as autarquias federais, empresas públicas federais e fundações públicas federais. Todas essas pessoas jurídicas, elas serão os réus do juizado especial federal. Anotem, os réus não podem ser autores. Então, por exemplo, se eu quero ajuizar uma ação contra, vamos pegar uma autarquia federal, o IBAMA, ou o INSS, por exemplo, eu posso ir para o juizado? Posso. Só que eu tenho aí um limite de 60 salários mínimos. Mas suponhamos que o INSS queira ajuizar uma ação contra mim. A causa pode ser de um salário mínimo que ele não vai poder utilizar o juizado. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que os réus jamais podem ser autores no juizado especial federal. Autores são só aquelas pessoas que a gente já mencionou e vem mencionando. Pessoa física, empresa de pequeno porte, microempresa, enfim. Os réus, União, autarquias federais, fundações públicas federais, empresas públicas federais. Esses réus jamais podem ser autores. O juizado, ele não foi criado para a Caixa Econômica Federal processar a Mariana. O juizado foi criado para a Mariana processar a Caixa Econômica Federal. Mesmo que seja R$100 que a Caixa queira receber dela. Um juizado especial federal, ele não foi criado para o Luca processar o IBAMA. Ele foi criado, ele não foi criado para o IBAMA processar o Luca. Ele foi criado para o Luca processar o IBAMA. Então, observem que os réus não podem ser autores, independente do valor da causa. Mas como que faz se a Caixa Econômica quiser
processar alguém que ela utilize a Justiça Federal comum, mas não o Juizado Especial Federal. Essa regra tem que ficar muito clara, porque juizados não foram feitos para os grandes processarem os pequenos, menores, né? Até em situação de desigualdade. O juizado foi feito para nós aqui processarmos os grandes, os maiores. Essa é a regra do juizado. Tem duas questões muito relevantes que merecem aqui uma certa atenção nossa. Vejam bem, nós estamos falando de um procedimento em que a ação vai ser contra a fazenda pública. Se vocês observarem bem os réus, eu tenho a União, eu tenho autarquias federais, aqui nos réus eu tenho empresas públicas federais, fundações públicas federais, isso é fazenda pública, tá? Vocês já aprenderam, em algum momento do processo civil, que a fazenda pública ela tem prazos diferenciados. Por exemplo, ela tem prazo em dobro para contestar, para recorrer. O prazo da fazenda pública, geralmente, ele é diferenciado. Aí vem uma famosa pergunta que sempre aparece em muitas provas aí. Que pergunta que é essa? A fazenda pública, ela tem prazo diferenciado no procedimento do juizado? E a resposta vai ser não. Tudo é prazo simples. Então, a fazenda pública tem prazo diferenciado nas ações de procedimento comum, mas no âmbito do juizado, não. Então, se eu juizei uma ação contra a União, por exemplo, recebeu alguma coisa, ou para ela cumprir alguma coisa que não foi cumprida. E suponhamos que ela queira recorrer. O prazo de recurso dela não será em dobro no âmbito do juizado. O prazo dela é simples, igual para nós. Então, não existe essa diferenciação de prazos. Outra questão muito interessante. Quando vocês estudaram recursos, vocês vão lembrar que em algum momento na aula foi falado para vocês que quando a fazenda pública perde, seja totalmente ou parcialmente, a gente chama de sucumbente, né? Quando a fazenda pública tem sucumbência, ela perdeu a ação, o que tem que acontecer com a sentença? Há necessidade de um recurso de ofício. A gente chama de recurso de ofício, tem gente que chama de reexame necessário, remessa necessária, remessa obrigatória. Cada livro, cada doutrina traz um nome diferente. Na prática é tudo muito simples. É demorado, mas é simples. O nome pode trazer uma certa confusão, mas na prática significa o seguinte: vamos supor que vocês são juízes federais ou juízes mesmo. E aí vocês vamos pegar o federal, porque a gente está falando de juizado especial federal. Vamos supor que vocês são juízes federais, e aí vocês estão lá sentenciando e vocês condenam o IBAMA, uma autarquia e qualquer, ou a União, a indenizar uma pessoa. A fazenda pública perdeu a ação. Num procedimento normal, o correto seria você pegar a sua própria sentença e você próprio, como juiz ou como juíza, vocês remetem para uma instância superior para ela ser confirmada, para verificar a questão de legalidade. Acaba que ninguém entra muito no mérito. É só mesmo para cumprir uma forma ali de passar por um crivo de uma instância superior e voltar aqui para o primeiro grau. Isso é o recurso de ofício. Toda vez que a fazenda pública perde a ação, isso tem que acontecer, obrigatoriamente tem que acontecer, o reexame necessário. Aí eu pergunto para vocês, porque a gente está aqui trabalhando com juizado. Suponhamos que uma ação está aí no âmbito do juizado, a gente ajuiza uma ação contra a União, em face da União, e recebe aí alguma coisa em torno de 20 salários mínimos, ou até os próprios 60 salários mínimos da lei. A fazenda pública perdeu. E aí vem aquela pergunta, mesmo no âmbito do juizado, há essa necessidade de pegar a sentença para fazer o reexame necessário, o recurso de ofício? A resposta vai ser não. Também não há o reexame necessário no procedimento do Juizado Especial Federal. Está na lei, tá? Depois eu recomendo que vocês façam leitura da Lei 10.259. Tem lá no material, mas eu vou colocar o número da lei aqui. É a Lei 10.259 de 2001, que é a lei do juizado... Minha rua movimentada. Que é a lei do Juizado Especial Federal. Tá? A gente chama de JEF. Juizado Especial Federal. Essa é a lei do juizado. Façam a leitura dessa lei, que tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, vocês vão encontrar lá na lei 10.259 de 2001, que é a lei que trata do Juizado Especial Federal. Pessoal, para não ter
ficar decorando esse tanto de coisa. Deixa eu dar uma dica para vocês. Tudo aquilo que compromete os princípios do juizado vai ser não. Então, se a gente pensa assim, haverá prazos diferenciados para a fazenda pública no juizado? Se eu dobro o prazo da fazenda pública, eu vou atrasar o processo. Então, eu vou violar a celeridade que um juizado tem que ter. Então, a resposta vai ser não. Há o reexame necessário se a fazenda pública perdeu a ação? Isso atrasa o processo. Vai violar a celeridade. Então, a resposta vai ser não. É cabível custas iniciais nos procedimentos do juizado? Viola a economia processual, então vai ser não. Então, tudo aquilo que viola a principiologia dos juizados especiais, qualquer juizado, a resposta sempre vai ser não. Então, a gente não pode, por isso que na Lei 9.099 não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias, em nenhuma hipótese. Aqui eu trago uma diferença. Agora já entrando também nesse campo. Então, vamos lá. A gente viu aí essa competência, eu já tinha tratado com vocês. Olha a questão do procedimento. Essa petição inicial do Juizado Especial Federal é uma petição inicial como todas as outras. A diferença está no endereçamento. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês para uma diferença muito importante. Quando vocês forem construir um endereçamento na prática, vamos supor que vocês vão aí ajuizar uma ação contra a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Eu uso muito a Caixa, porque a Caixa é uma empresa pública federal, mas pode ser qualquer empresa pública federal, tá? Vamos pegar os Correios, que é outro tipo de empresa pública federal. Vamos supor que vocês vão ajuizar uma ação contra os Correios. E essa ação, vocês vão pedir uma indenização aí para os Correios no valor de 15 mil reais ou 20 mil reais. A gente sabe nitidamente aqui que está parecendo muito uma ação de juizado especial federal. Vocês vão lá montar a petição inicial de vocês. E a gente monta a petição inicial começando pelo endereçamento. Vou dizer já uma coisa para vocês. É muito importante nesse endereçamento porque envolve a própria sistemática da Justiça Federal. Observem que nós sempre estamos habituados a escrever assim: ao juízo do Juizado Especial Civil da Comarca D. Sempre é da Comarca D. No âmbito aqui da Justiça Federal, a gente trabalha com as palavras um pouquinho diferentes, uma nomenclatura um pouco diferente. Então, como vocês vão fazer o endereçamento para o Juizado Especial Federal? Ao juízo do Juizado Especial Federal, se vocês estiverem aqui em Anápolis, da subseção judiciária de Anápolis. A gente não usa muito comarca para fazer o endereçamento para a Justiça Federal. Ah, mas eu quero mandar para Goiânia, na capital. Se for Goiânia, vai ser ao juízo do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Goiânia e Goiás. Capitais, qualquer capital, são seções judiciárias. Se for sede da Justiça Federal no interior, qualquer cidade do interior, e vocês forem mandar para lá, não vai ser seção judiciária, vai ser subseção judiciária aí coloca Anápolis, Goiás. Então, quem está aqui em Anápolis vai fazer uma ação no Juizado Especial Federal aqui de Anápolis. Ao juízo do Juizado Especial Federal da subseção judiciária de Anápolis, Goiás. É assim que funciona. Já estou dando essa dica para vocês, se vocês forem fazer um dia, acredito que vão fazer, seja em provas ou na vida profissional de vocês, já deixando isso aí para vocês não errarem, colocarem comarca, porque geralmente utilizamos subseção judiciária ou seção judiciária, tá? Vocês constroem o endereçamento, qualificam as partes, autor, réu, nada muito diferente do que vocês já estão habituados, o nome da ação é o mesmo, vão apresentar os fatos, os direitos, os pedidos, a procedência do pedido para condenar o réu a pagar, enfim, pedidos do jeito que vocês estão acostumados a fazer, rescindir o contrato, isso para determinar que a União faça alguma coisa ou que deixe de fazer alguma coisa, vai depender da ação que vocês vão estar trabalhando. A citação do requerido para comparecer em sessão de conciliação, a gente fala em sessão de conciliação porque está na Lei 10.259, mas nada impede, porque é um juizado, que o juiz federal aí, que está cuidando daquele juizado, ele queira fazer uma audiência una e faça essa audiência una. Então, é perfeitamente possível que isso aconteça. No mandado de citação aparece se vai ser uma sessão de conciliação ou se vai ser uma sessão una, né, em que você já tem que levar testemunhas, enfim.
Uma grande questão também que diferencia esses juizados é a possibilidade de produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial Federal, desde que as ações sejam de natureza previdenciária. Então, aqui nós temos uma outra grande diferença do Juizado Especial Cível. Desde que a ação tenha natureza previdenciária, é possível a produção de prova pericial. A gente estudou até agora que em juizados não tem a prova pericial. Nesse caso específico de ações previdenciárias, no Juizado Especial Federal é possível. Só previdenciária, bom, tem a situação da assim, a jurisprudência é toda pacífica no sentido de ser só previdenciária. Mas pode ser que algum juiz autorize para uma outra causa, tá? Então, existe essa diferençazinha aí de que em alguma situação vai ser possível, sim, a produção de prova pericial, tá? Pessoal, eu tenho um doguinho aqui, que tá aqui comigo, eu só vou abrir a porta aqui para ela sair e já retorno, tá? Peço desculpas para vocês, mas senão ela vai pular aqui, é perigosa. Acho que vocês estão vendo o que ela tá fazendo aqui na porta. Só um minutinho. Pronto, gente, me desculpa. Vamos lá, vamos continuar. Bom, existe também um outro ponto, uma grande diferença aqui, que é a questão do recurso, no sistema recursal. Tá. Quando a gente estudou a Lei 9.099, eu até falei para vocês que não cabe agravo de instrumento no procedimento do Juizado Especial Cível. E realmente não cabe o agravo de instrumento no procedimento do Juizado Especial Cível. Como que fica essa questão no Juizado Especial Federal? O que acontece? A regra é de que realmente também não cabe o agravo de instrumento no Juizado Especial Federal. Só que a lei do Juizado Especial Federal traz uma exceção, uma vírgulazinha ali que tem um salvo. Então, existe alguma possibilidade de agravo de instrumento no Juizado Especial Federal. Que possibilidade é essa? Toda vez que a decisão interlocutória se referir a questões urgentes. Se foi deferido ou indeferido e alguém se sentiu lesado, é possível sim o agravo de instrumento. Isso está previsto na Lei 10.259, então a gente não tem aquela regra de que não é possível agravo de instrumento no juizado. Isso acontece no Juizado Especial Cível da Lei 9.099. No Juizado Especial Federal, a regra é não cabe o agravo de instrumento, salvo se forem decisões de natureza urgente. Tá, vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder compreender essas questões de natureza urgente. As tutelas de urgência, por exemplo, elas já nascem com urgência, então são questões de natureza urgente. Se vocês estão no juizado e precisam de uma liminar, é uma questão urgente. Se é indeferido, aí nessa situação vocês podem interpor um agravo de instrumento perante a turma recursal, que eu vou falar agora sobre esse sistema recursal do Juizado Especial Federal, que é muito semelhante ao do Juizado Especial Cível, e vocês podem interpor um agravo de instrumento, vai cair na turma recursal, a gente sabe que o agravo ele não tem o efeito suspensivo, a gente tem que pedir o efeito suspensivo, vocês vão ter que fazer o pedido e justificar porque que vocês querem suspender aquela decisão e apresentar o prejuízo que pode trazer. Então, vai lá para a turma recursal, vai cair na mão de um juiz, que a gente chama de juiz relator, e aí é o juiz relator que vai verificar se é caso de conceder essa liminar, que é o efeito suspensivo ao agravo de instrumento de vocês. Então, é cabível, nessa hipótese específica, de decisões que envolvam casos de urgência, é cabível, sim, o agravo de instrumento no procedimento da Lei 10.259, nessa específica situação. E falando de recurso, de sistema recursal aqui, só para a gente poder compreender. Uma vez proferida a sentença no Juizado Especial Federal, então, o juiz federal foi lá, proferiu a sentença no caso de vocês, vamos pegar um caso que vocês processaram aí ao INSS, e vai sair a sentença
Saiu essa sentença. Vamos supor que vocês não concordam com essa sentença e querem recorrer dessa sentença. Como que funciona o sistema recursal do Juizado Especial Federal? Muito semelhante ao Juizado Especial Civil. O sistema recursal do Juizado Especial Federal, ele é composto, da mesma forma que o Juizado Especial Civil, ele é composto por 3 juízes federais, também de primeiro grau, não são juízes do TRF, vai ser composto por 3 juízes federais que vão fazer a sessão de julgamento e vão julgar esse recurso da mesma forma que acontece no Juizado Especial Civil. O recurso aqui, ele não é o recurso inominado, também não é a apelação, é um recurso que se chama recurso ordinário. A gente está aprendendo o nome correto, então se vocês vão fazer um recurso de uma sentença, né, para discutir o mérito, proferida por um juizado especial federal, o nome é um recurso ordinário. Uma vez interposto o recurso ordinário, apresentadas as contrarrazões, o juizado especial federal remete para a turma recursal, vai chegar na mão de um juiz federal relator e vai marcar uma sessão de julgamento para fazer o julgamento desse recurso ordinário que foi apresentado. Observem que é bem parecido com a Lei 9.099, a diferença é porque são 3 juízes federais, porque estamos falando de juizado especial federal. Outro recurso também que é cabível, os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles são cabíveis. Aliás, embargos de declaração cabem em todas as circunstâncias, né? Cabe no juizado especial civil, cabe no juizado especial federal, também no prazo de 5 dias, em caso de contradição, ambiguidade, para correção de erros materiais, obscuridade daquela sentença, daquela decisão, vocês podem fazer os embargos de declaração. Então, o sistema recursal do Juizado Especial Federal é muito semelhante ao Juizado Especial Civil, não tem muita diferença não, tá? As principais diferenças eu fui apontando aqui para vocês os sistemas do juizado, a questão do agravo de instrumento, a questão da prova pericial especificamente para causas previdenciárias, a competência do juizado especial é absoluta, do juizado especial civil ela vai ser relativa, enfim, tem aí toda o valor. Juizado especial civil tem 40 salários mínimos, juizado especial federal tem 60 salários mínimos, aliás, os juizados públicos são 60 salários mínimos, então tem algumas diferenças interessantes aí. Vamos só falar um pouquinho, antes de eu entrar na ação de alimentos, nessa questão do cumprimento de sentença, que é bem interessante. Porque se estamos falando de fazenda pública, e o réu é fazenda pública, só que é uma fazenda pública federal, a gente tem que pensar na execução. Porque, vejam bem, suponhamos aí que vocês têm uma sentença em que vocês foram vitoriosos contra alguma desses réus, né, no juizado especial federal. Como que funciona? Porque, geralmente, a execução contra a fazenda pública ela é feita mediante precatório. Precatório, aquelas ordens de pagamento, é um negócio complicado, porque precatório é um negócio demorado. Quem sabe, já viu aí a questão de precatório, sabe que um precatório para ser pago, ele pode levar aí 2, 3, 4, até 5 anos para a pessoa receber. Então, quando tem pessoas que até desistem, falam assim, eu queria muito processar a União, ou processar o Estado, ou processar o município, mas eu sei que eu vou cair no precatório, e a pessoa até acaba desistindo por pensar nessa demora por pagamento via precatório. Claro que se for um precatório de natureza alimentícia, tem preferência, vocês já estudaram isso, mas onde eu estou querendo chegar aqui no juizado, que é uma questão muito interessante, como é juizado, na execução, na fase da execução do cumprimento de sentença, nós não temos a figura do precatório. Então, a execução, por ser juizada, ela é um pouco diferente. A gente não pode desesperançar a pessoa, porque talvez o caso dela é até um caso de juizado e compensa, porque a gente não trabalha com precatório. Olha, tanto que é interessante aqui o sistema de execução. Vamos pegar o seguinte exemplo. Suponhamos que vocês ajuizaram uma ação contra qualquer agora, o IBAMA, por exemplo, que é uma autarquia federal. E aí vocês ajuizaram essa ação. Vamos supor que o veículo do Ministério X, qualquer ministério, vamos pegar um exemplo assim, bateu no carro de vocês.
E aí o estrago foi feito aí num valor de 30 salários mínimos, por exemplo. E tá, 30 salários mínimos. Então vocês ganharam esses 30 salários mínimos. Como que vai vir ali depois para União? Porque vocês vão processar a União. A gente não processa Ministério porque é órgão. Como que vai ficar esse pagamento aí? Bom, o juiz ele expede um ofício com uma ordem. Então existe uma ordem aí para pagamento. Nessa ordem para pagamento, a gente chama de requisição. Um ofício requisitório. Olha o nome que vocês vão lembrar de alguma coisa. Por ser até 60 salários mínimos, é uma ordem de pequeno valor. Então, a gente chama de requisição de pequeno valor. Eu não sei se vocês já ouviram falar do RPV, as requisições de pequeno valor. Isso é requisição de pequeno valor. É uma requisição que sai do juiz, requisição é ordem. Ela sai do juiz, vai para quem tem que pagar, para a União, para o IBAMA, enfim, para quem vocês processaram, dá o prazo de 60 dias para fazer esse pagamento, nessa ordem, nessa requisição. Olha, União, você tem 60 dias para fazer o pagamento para o Enilson, porque ele ganhou a ação aqui contra você. A União tem 60 dias para depositar em juízo o valor que o Enilson ganhou. Isso é porque já transitou em julgado, tá? Recorreu, não perdeu, o Enilson ganhou. Você tem 60 dias para pagar ele. Abre a conta aqui ou na Caixa Econômica, geralmente na Caixa Econômica. Deposita o valor, nós vamos chamar o Enilson para pegar um alvará aqui e levantar esse dinheiro, porque ele ganhou esse dinheiro. Tá. Tá, mas e se a União não fizer esse pagamento no prazo de 60 dias? O que, que vai acontecer? Vai acontecer que a Lei 10.259 prevê. Caso não haja o pagamento voluntário no prazo de 60 dias, o juiz vai determinar os... Olha, cuidado com a palavra, tá? Não é penhora online. Vai determinar o sequestro, sequestro é a palavra correta, eu vou frisar aqui, porque eu já vi muitas provas colocarem pega nisso aí, colocando outro nome. Penhora, penhora online, bloqueio, restrição, arresto. Já vi um monte de nome aparecer e a lei prevê a palavra correta. O juiz irá determinar o sequestro dos valores na conta específica do réu, vai ser retirado dessa conta, vai ser colocado em uma conta judicial para o Enilson, por exemplo, poder levantar esse valor. Então, olha como que é simples o procedimento. A execução do juizado, ela não é feita mediante pagamentos precatórios, porque estamos falando de juizado. Após a sentença, é emitido um ofício. Esse ofício é uma requisição, por isso que vem ofício requisitório, por isso que a gente chama de requisição. É uma requisição de pequeno valor, que a gente chama de RPV. O juiz ele dá 60 dias para o réu fazer o pagamento ou cumprir a obrigação. Caso não haja o pagamento voluntário, o juiz vai determinar o sequestro dos valores na conta do réu para serem pagos para aquele autor da ação que ganhou a ação. E, enfim, por isso que é muito simples no procedimento do juizado, inclusive até a própria execução. Gente, tem alguma dúvida em relação ao procedimento do Juizado Especial Federal? Professora, Pode falar, Nilson. nesse caso aí, né, passou 60 dias, aí o juiz vai determinar de ofício, fazer um sequestro, ou a parte autora ainda tem que Nilson, dizer assim, nossa, juiz, eu não recebi. a lei prevê que o juiz de ofício ele pode fazer isso. Mas eu vou ser muito sincera, vocês já estão no 9º período, já estão com a prática aí na frente de vocês. Viu que não cumpriu, já peticiona, já perde o sequestro dos bens. Tá? Obrigado. Já é uma dica que eu falo para vocês mesmo. Pessoal, de novo, a conexão está caindo. Um minutinho aqui. Deixa eu só organizar aqui o negócio da conexão.
Prontinho, gente. Perfeito agora. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Ok, juizado? Não, professora, tá ok. Ok? Beleza, Fernanda, vamos Tô seguir? acompanhando aqui, tá tudo certo. Perfeito, então. Gente, vamos agora falar. Lembra quando eu falei na nossa primeira aula que essa matéria é assim? A gente está aqui vendo uma matéria, de repente já vem outra que não tem nada a ver. Esse é o bom do procedimentos especiais. A gente está aqui falando de juizado, agora de precatório, de RPV, e agora a gente vai falar de uma coisa completamente diferente do que a gente já viu até agora. A gente vai entrar em outro procedimento especial. O material está no AVA, tá? Tá lá na sexta semana, vocês vão em referências, lá tem a apostila da aula dessa matéria. Tem ali umas questões, vamos ver se a gente chega na parte que dá para vocês responderem. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Daqui a pouco eu compartilho aqui na tela esse material de hoje para a gente poder conversar. Essa matéria de hoje talvez seja uma das ações que vocês vão mais topar, trabalhar, serem procurados para esclarecer alguma dúvida, que é a famosa ação de alimentos. Eu não estou aqui me referindo à execução de alimentos, eu quero aproveitar, sim, esse momento que nós estamos tendo para tratar especificamente da ação de pensão alimentícia, então vocês podem perceber que a ação de alimentos é uma das ações que é mais procuradas para serem feitas, e vamos tentar esclarecer todas as dúvidas aqui, tanto na parte material da aula, do direito material da aula, dos alimentos em si, como na parte processual da montagem da ação de alimentos. Enfim, antes de começar a aula, eu gostaria de fazer algumas observações extremamente relevantes sobre a ação de alimentos. Primeiro, para vocês tomarem conhecimento para não errarem quando forem fazer, mas principalmente porque vocês serão muito cobrados em relação a isso nas provas que vocês vão fazer. Bom, existe um bloco de ações de procedimento especial no Código de Processo Civil que se chama ações de família. É um tipo de procedimento especial que a gente ainda vai estudar, provavelmente quando a gente terminar a ação de alimentos. Agora nós chegamos na parte da matéria, uma das partes mais tranquilas, é uma parte que é mais leve, assim, leve no sentido de compreender e de fazer, mas não de vivenciar na prática, porque essa parte é para quem tem força mesmo para mexer. Porque nós veremos aí nas próximas aulas alimentos e divórcio. Todas as formas de divórcio. A gente vai aprender a fazer todas as formas de divórcio, aprender a diferenciar qual situação o divórcio vai se encaixar, aprender sobre a ação de alimentos, algumas particularidades, porque a gente vê muitos erros aí. Acaba que a gente vai entrar na investigação de paternidade acumulada com alimentos, tudo aquilo que envolver alimentos a gente vai trabalhar. Mas voltando ao que eu estava dizendo, existe aí umas ações que se chamam ações de família, que estão previstas no Código de Processo Civil. Não tenho certeza, talvez até se alguém tiver com o Código de Processo Civil aberto aí vai poder dizer melhor para mim, eu não estou com o meu aberto aqui. Mas, se eu não me engano, estão previstas no artigo 683 do Código de Processo Civil. Depois confirmem, por favor. Artigo 683 do Código de Processo Civil. Ações de família. E as ações de família são algumas ações que têm um procedimento único agora para essas ações de família. O que eu estou querendo dizer? A ação de alimentos parece ser uma ação de família, porque é uma ação que vai para a vara de família. Tá. Só que a ação de alimentos não é considerada uma ação de família. Ela não é... O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês não vão poder fundamentar uma petição inicial de alimentos com o artigo das ações de família. Por que a ação de alimentos não é considerada uma ação de família? Não ser considerada uma ação de família não significa que ela não vá para a vara de família. Ela sempre vai para uma vara de família, a não ser que seja uma comarca que tenha a vara única, que não tenha a vara de família especificamente, e aí sim. Mas, em regra, ela vai para a vara de família, sim. Mas ela não segue o procedimento das ações de família, é isso que eu estou querendo dizer. E isso tem previsão no próprio artigo 683. Não se incluem
nas ações de família as ações de alimentos. Por que não? Porque as ações de alimentos têm lei especial. Existe uma lei de alimentos. Nós estamos agora estudando uma outra lei. Toda vez que vocês forem fazer uma ação de alimentos, vocês vão fundamentar na lei 5.478 de 68. Vou anotar aqui, mas eu vou compartilhar o material que tem essa informação aqui para vocês. Mas essa aqui é a lei de alimentos. Lei 5478/68. Essa é a lei de alimentos. A ação de alimentos, ela é fundamentada nessa lei especial aí. Por isso que a ação de alimentos é uma ação de procedimento especial, porque ela está prevista em uma lei especial, que é a lei 5.478 de 1968. Tá, tudo bem. Então, chegou aqui um caso, vamos analisar agora um caso para a gente compreender, porque a gente não usa essa lei para qualquer situação de alimentos, só para algumas situações de alimentos. Vamos prestar atenção aqui. Vamos supor que chega para vocês uma mulher falando assim, eu tive uma relação com uma pessoa, fui casada, não fui casada, enfim, aqui não importa no momento, a gente vai falar de divórcio nas próximas aulas. E nós tivemos um filho, e ele nunca ajudou com nada, ou tive uma filha, nunca ajudou com nada. Pode ser o contrário também, tá? A mãe nunca ajudou, a criança está com o pai, também pode ser o contrário. E eu quero entrar com a ação, vai chegar desse jeito. Eu quero pedir pensão alimentícia. Vai chegar dessa forma para vocês resolverem aí o problema. Vocês têm algumas perguntas iniciais para serem feitas, até para saber. Na nossa primeira aula, eu fiz uma pergunta assim, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai analisar um caso cível? E aí a gente ouviu, faz a petição inicial, junta documento, faz isso, faz aquilo, enfim. E a gente chegou aqui à conclusão que a primeira coisa que a gente faz é a identificação do procedimento. Então, eu identifico o procedimento primeiro, para depois fazer a montagem da petição inicial, porque a própria montagem da petição inicial vai depender do procedimento que eu vou utilizar. Então, suponhamos a seguinte situação. Chega esse caso aí para vocês. A primeira pergunta que vocês vão fazer para essa pessoa é: o nome do pai consta na certidão de nascimento dessa criança? Porque as respostas vão dar caminhos diferentes para vocês. Se essa mulher virar e falar assim, consta. Ótimo. Vocês vão fazer uma ação de alimentos com base na lei 5478 de 68. O que significa isso? Significa que eu só utilizo a lei de alimentos 5478 de 68 se houver a prova da relação de parentesco. A lei de alimentos, para quem está fazendo as anotações, a lei de alimentos, ela só é utilizada quando houver a prova da relação de parentesco. Quando houver a prova da relação de parentesco. Quando não houver a prova da relação de parentesco, vocês não vão utilizar a lei 5478 de 68. Se vocês fizerem uma ação de alimentos, uma ação de investigação, porque aí você vai ter que fazer o reconhecimento da paternidade e pode ser pedido alimento, sim, na ação de investigação de paternidade. Só que vocês não vão... A coisa mais incoerente e errada que pode acontecer é fazer uma ação de investigação de paternidade acumulado com alimentos com base na lei de alimentos, 5478 de 68. Por que é a coisa mais incoerente? Porque a lei de alimentos só vai ser utilizada quando houver a prova da relação de parentesco. Se você faz uma investigação de paternidade, você não tem prova da relação de parentesco. Aliás, você vai buscar a prova da relação de parentesco. Então, a coisa mais errada que pode acontecer numa petição inicial de investigação de paternidade é fazer essa petição inicial de investigação de paternidade acumulada com alimentos e fundamentar nessa lei aí. Essa lei só vai ser utilizada quando vocês tiverem a prova da relação de parentesco, aí nós vamos seguir o procedimento especial. Mas e se não tem? Eu vou fazer a ação de investigação de paternidade acumulado com alimentos. Então, qual que vai ser o fundamento? Aí sim, vai ser as ações de família.
Para quem está com o CPC aberto, depois só verifica se é o artigo 683. Por favor, a gente vai falar ainda nas próximas aulas sobre as ações de família. Nós não vamos fundamentar nessa lei aí. A gente vai usar o procedimento especial das ações de família previsto no artigo 683, se eu não me engano, do Código de Processo Civil, tá? Professora, o oponente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação? O 683, Não, né? deixa eu pegar aqui. É. Então é o 693. Ou 68, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ah, sim, é 693. Ah, tá. Ações de Isso, família? 693. Isso. Ah, tá. Uhum. Pronto. Aí sim, se for investigação de paternidade acumulado com alimentos, é nesse procedimento aí, tá bom? Aqui é só quando a gente tem a prova da relação de parentesco mesmo. Então, são duas observações que a gente tem que fazer antes da gente começar a pensar em falar em alimentos. Gente, alimentos. Vamos lá. Bom que a aula de alimentos ela é dividida em duas partes, tá? A aula de alimentos é a parte mais voltada para o civil e a parte mais voltada para o procedimento mesmo, para a montagem da ação de alimentos. A gente vai fazer um pouquinho agora dessa parte material dos alimentos, que vai responder algumas dúvidas que geralmente a gente tem quando a gente faz uma ação envolvendo a pensão alimentícia. Vamos lá. Imaginem o seguinte. Alimentos. O que são alimentos? Quando a gente fala de alimentos, o que vem assim na cabeça de vocês? A pessoa vai pedir alimentos. Fala o que vem na cabeça de vocês assim. Comida, professora, coisa assim. Alimentação, William. Alimentação. Alimentação, o que mais? É tudo que for necessário para... Como é que eu vou falar? Subsistência, sobrevivência. Isso. Sobrevivência. Necessário. Desenvolvimento. Pode falar, o que vem na cabeça de vocês aí? Alimentos. Para mim vem como uma coisa indispensável, né, professora, para a sobrevivência de um ser. Sobrevivência de novo. Olha, sobrevivência, aquilo que é indispensável para uma pessoa sobreviver, alimentação. Vem mais o que aí? Para o crescimento, professor. Hã? Para o crescimento intelectual, social. Educação. Custear a educação. Saúde entraria? Sim, né? Saúde. Sim. Quem pensa mais aí? Vamos além, gente. Vamos compartilhar o material agora? Vamos lá. Bom, tá aqui. Ação de alimentos. Fundamento jurídico da Lei da Ação de Alimentos, Lei 5.478 de 68. Vamos agora para as espécies de alimentos, porque agora a gente vai compreender que os alimentos têm várias espécies aqui. É bem interessante, porque toda vez que a gente faz essa pergunta, o que são alimentos, sempre vem na nossa cabeça o mínimo para a pessoa sobreviver, a subsistência, a educação, a saúde, moradia, tudo que for alimentação, como foi falado, tudo aquilo que é necessário para garantir a sobrevivência de uma pessoa. Então, a gente pensa nessa definição de alimentos. Aliás, até o nosso próprio contexto nos leva a pensar nesse tipo de alimentos. Ok, mas vamos lá. Essa aqui é a definição de alimentos naturais. Alimentos naturais. O que são alimentos? Olha o tanto de alimentos que eu tenho ali. Tudo aquilo são espécies de alimentos que a gente vai estudar aqui. Eu tenho alimentos naturais, alimentos côngruos, alimentos lei, alimentos vontade, alimentos delito, alimentos provisórios. Os provisionais a gente vai ter que fazer uma análise, porque houve uma alteração com o CPC de 2015, mas eu vejo aí algumas pessoas colocando os provisionais, a gente tem que compreender o que ele era. Os definitivos. Então, a gente tem uma rede aqui,
e uma de espécie de alimentos. Tá. Tudo que foi falado até agora se refere ao conceito de alimentos naturais. O que são alimentos naturais? Alimentos naturais são parcelas que são devidas para se garantir a subsistência e o mínimo existencial de uma pessoa. Isso significa alimentação, vestuário, a educação, a saúde, a alimentação, tudo aquilo que foi colocado aqui por vocês. É aquilo que são parcelas que são devidas para se garantir a subsistência de uma pessoa. Isso são alimentos naturais. Mas isso é só um tipo de alimento, os alimentos naturais. A gente tem vários tipos aqui para a gente poder compreender. Uma outra classificação que nós temos de alimentos, aqui uma outra espécie dentro dessa classificação, são os chamados alimentos côngruos, que não podem passar em branco quando a gente está trabalhando com alimentos. E esses alimentos côngruos, eles têm muita relação, e até já apresenta a definição para vocês vão compreender e pensar, talvez, em alguns casos aqui, de alimentos côngruos, que vocês vão ver que a coisa vai um pouco maior. Alimentos côngruos são aquelas parcelas devidas que visam manter um determinado padrão social de uma pessoa. Então, além do kit sobrevivência, que é aquilo que a gente trabalha, que é obrigatório, existem também alimentos que visam manter um determinado padrão social. Esses alimentos côngruos estão ligados a esse padrão social. Então, suponhamos uma seguinte situação. Quando a gente fala de uma pessoa que pede alimentos, e os alimentos eles devem ser fixados obedecendo um trinômio, não é nem um binômio necessidade e possibilidade, não. Tem a razoabilidade também, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Os alimentos eles devem ser fixados de acordo com as necessidades de quem pede, que é o alimentando, e as possibilidades financeiras de quem vai pagar, que é o alimentante. Então, tem que ter uma análise, até na própria construção da petição inicial. Os juízes pedem que se apresente uma planilha de gasto, né, para se pedir para onde se chegou naquele valor em relação à pensão alimentícia. É feita uma análise de acordo com as possibilidades financeiras também de quem vai pagar e chega-se ali num meio termo para se chegar num valor para ser fixado a título de pensão alimentícia. Mas quando a gente vê algumas decisões ou sentenças fixando 30% de um salário mínimo, 40% de um salário mínimo, porque a pessoa ganha, né, nessa proporção, a gente está falando sim de tentar, e olha lá, se garantir um mínimo existencial de uma pessoa, mas com muita dificuldade mesmo. Quando a gente vê aí alguma pensão sendo fixada em um salário mínimo, também se pensa nessa situação, porque hoje talvez até uma escola, um colégio é mais caro que um salário mínimo. Quando se pensa em 2, 3, ok, mas existem pensões que são de 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100. Quando eu falo de pensões que são fixadas nesses valores, eu estou falando de mínimo existencial? Não, professora. O mínimo existencial? Estaria relacionado à questão do padrão assim, financeiro assim, do pai ou da mãe, né? Exatamente. A jurisprudência ela é muito pacífica no sentido de que, principalmente envolvendo menores, envolvendo filhos, que a ruptura, por exemplo, de uma dissolução de união estável ou uma ruptura de um casamento, ela não pode afetar o padrão se não houver comprometimento da situação financeira, claro, se a situação financeira for a mesma. Ela não pode comprometer aquela rotina e aquele padrão social que uma pessoa já vinha. Por isso que a gente vê muitos casos de pensões altas aí, sendo fixadas, levadas em consideração necessidades, possibilidades, mas também o chamado padrão social de algumas pessoas para se manter esse padrão social. Toda vez que a gente vê essas pensões sendo fixadas nesses valores, esses alimentos são chamados alimentos côngruos. Côngruos, eu não posso falar em alimentos naturais se eu estou falando de uma pensão de 80 mil reais. Não tem nem como. 80 mil reais para o mínimo existencial, que mínimo que é esse, né? Da minha presença, que mínimo que é esse? É complicado. 80 mil?
de pensão. Então, a gente sabe que é realmente a título de alimentos cúmplices. Teve um caso bem interessante, que teve uma decisão do STJ. Eu vou parar de compartilhar para a gente falar sobre esse caso, aí eu já volto aqui, tá? Para a gente continuar ali no material. Teve um caso muito interessante que chegou no Superior Tribunal de Justiça, que foi um caso envolvendo uma atriz brasileira que se casou com um jogador de futebol. E a decisão do STJ foi muito interessante, porque a decisão do STJ explicou muito bem o que seriam esses alimentos côngruos. A questão dos alimentos naturais, geralmente, ela não tem muita briga. O problema é quando aparecem os côngruos. Aí vem aquele embate, porque é para manter determinado padrão de vida social. Teve uma atriz brasileira, eu não sei se vocês vão se lembrar dela, a Stephanie Brito. Não sei se vocês já ouviram falar dessa atriz. Ela se casou com um jogador de futebol. Ela era uma atriz que tinha contratos com a emissora. Ela estava em plena vigência de contrato. Ela tinha contrato publicitário. Ela tinha aí contratos que geravam para ela mais de R$1 milhão por mês. E ela casou com um jogador de futebol. Todos os contratos foram rescindidos porque o jogador foi chamado para jogar num time da Europa. E eles se mudaram para a Europa. Logo depois desse casamento, ela já estava aí de mudança para a Europa. Se eu não me engano, é o jogador, o Pato. Tem um jogador que chama Pato, não tem? Sim, do Fluminense. Que tá Alexandre Pato. Isso, ele era um jogador, lá, há alguns anos, que jogou no time da Europa. Aí. Então, ela se casou com o Pato e o que aconteceu? Ela rescindiu os contratos e ele pagou todas as rescisões e ela foi com ele. Gente, mas esse casamento não durou um ano direito. A mulher volta para o Brasil. Não tinha um contrato mais. Voltou, simplesmente voltou para o Brasil. Sem contrato, com a vida completamente diferente. Teve que recomeçar do zero, tudo de novo. E ela, naquela situação, né? Aí, a mídia em cima, aquele negócio pegando. Ele ofereceu para ela uma pensão de R$5 mil. Foi isso que foi oferecido para ela. Ela não aceitou, porque não era isso que ela tinha e não era o padrão de vida que ela tinha quando ela estava casada lá na Europa. E aí foi aquela briga no judiciário que vocês podem imaginar, e a mídia acompanhando. Eu sei que essa pensão, cada recurso que tinha era um valor. Eu sei que ele conseguiu manter os 5 mil, depois teve um tribunal que já jogou para 70, depois teve uma época que esse negócio foi para 130, depois parece que o STJ fez cair para 70, enfim. Parece que colocou 70 até um determinado período, uma coisa assim, que foi fixada. Mas tudo em cima dos alimentos côngruos. Não foi nada de milhões, mas tudo em cima dos alimentos côngruos. Tá. Acabou que ela própria, ela se estabeleceu, não da forma que era antes, mas se estabeleceu de alguma forma, e ela própria, por alguns meses, utilizou essa pensão e entendeu que foi uma humilhação muito grande. Enfim, ela própria ajuizou a ação para exonerar, né? A ação para cortar essa pensão alimentícia, porque ela já tinha condições. Na verdade, ela disse que, até alegou no processo dela, que a gente estava dando uma olhada, né, na petição inicial, a gente estava até olhando a decisão do STJ, que foi bem interessante, né, que falou muito dos alimentos côngruos, mas o pedido dela foi um pagamento até que ela fizesse os contratos e tentasse se estabelecer de alguma forma. Tá. O que aconteceu? Aconteceu que ela própria, né, tirou isso aí, mas a questão é que essa pensão foi fixada, toda hora que fixava em 130, 70, aumentava para tanto. A gente não está falando do mínimo, a gente está falando de alguma coisa para tentar se manter, e olha que parece que não é nada perto do que ela tinha, padrão social que ela tinha. Mas garantiu de alguma forma, um determinado tempo, uma pensão para ela, eles não tiveram filhos, foi uma pensão para ela, e foi com base nos alimentos chamados alimentos côngruos, que é essa classificação aí que a gente viu. Os chamados alimentos côngruos foram fixados os alimentos nesse caso. Então, a gente lembra aí de muitas situações. Acontece, sim. Tem muitos casos que acontecem de alimentos côngruos até, não é muito comum. Os alimentos naturais são mais comuns, mas acontece. Pensões de 15 mil, pensões de 20 mil, pensões de 10 mil reais.
serem fixados, sim. É mais comum. Professora, qual foi a sentença? Oi? Qual foi a sentença? Afinal, como que ficou no final? É. Uhum. Parece que ela recebeu 70 mil, Fernanda. Ah, tá. Ah, não, eu tô confundindo o pato com o ganso. Tem o ganso também? É, porque tem o Alexandre Pato, ele joga num clube chinês, né? E o Ganso no Fluminense. Tem Ai, é um difícil. jogador que chama Ganso? Tem. Ainda bem que eu não sabia. Porque se eu soubesse nas aulas, com certeza eu ia falar Ganso. Alexandre Pato, ele trabalha, ele joga no São Paulo hoje. São Paulo. Atualmente, São Paulo. É? Isso. O Alexandre Pato, sim. Ah, sim, verdade. Nossa, mas 70 mil uma pensão, hein? Bom que a discussão Só o outro. ficou aqui agora, hein? Obrigada, Munildo, por me informar. Eu não sabia. Bom saber, viu? Pior, porque eu nem tava lembrando que ele tava no São Paulo também. Na verdade, ele tá sem clube. O São Paulo rescindiu o contrato dele recentemente. Vocês dão mais notícia aqui. Obrigada, Luca, pela informação. Ele Por tá sem nada. contrato, então. É que eu sou São Paulino e acompanho. Ai, povo. Bom, mas enfim, essa foi a história e foi trabalhado bem a questão dos alimentos congros, né? Bem discutido nesse ponto aí. Aconteceu com o filho da Luciana Gimenez, com aquele cantor de rock norte-americano. Acho que é norte-americano. Não, inglês. É o cantor lá, famosão. Ah, não, do Rolling Stones. É do Rolling Stones? Agora até eu tô confuso aqui. Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger. Exatamente, a pensão dele eu acho que tinha sido até calculada em dólares ou em euros, se eu não me engano. Eu sei que é 150 mil dólares, uma coisa assim. Eu sei que é bem alta a pensão do menino, até hoje. Bem alta mesmo. Tem muitas pensões que são calculadas levando em consideração alimentos congros, jogadores de futebol, por exemplo, quando eles vão pagar pensão. Artistas, a gente só pensa nesses casos que são pessoas que ganham muito dinheiro, né? Artistas, geralmente acontecem esses altos volumes aí de dinheiro, essas pensões, tá? Mas a nossa realidade aqui de trabalhar, geralmente a gente trabalha mais com alimentos naturais, no máximo aí, alguma coisa que vai chegar a 10, 15 mil, 20 mil no máximo, a gente vê a título de pensão e olha lá. Bom, vamos seguir aqui nosso material? Mas obrigada aí pelas informações do futebol, gente. Em relação aos alimentos, nós também temos uma espécie muito interessante de alimentos que são os alimentos lei. Alimentos lei são aqueles alimentos que decorrem da relação de parentesco. Os alimentos lei são aqueles que são fixados em razão de uma relação de parentesco. Então, pai e mãe devem pensão para filhos, filhos podem pagar pensão para os pais, avós podem pagar pensão para filhos, podem ser condenados a pagar pensão para netos, que é a responsabilidade de pagar alimentos avoenga, que a gente chama, responsabilidade dos avós. Na ausência de recurso dos pais, recai nos ascendentes. Já vi situações de avós serem presos aí, em algumas situações. Mas, enfim, tem situações como essa. Então, todos esses alimentos que decorrem da relação de parentesco, nós chamamos de alimentos lei. Outro tipo de alimentos. Esse aqui é um tipo de alimento que a doutrina traz, ele não é um alimento que está previsto, alimentos que são previstos assim, tem aquela previsão ali em lei, mas é porque acontecem algumas situações e a doutrina acabou dando o nome de alimentos vontade. O que é alimentos vontade? Vamos supor que elas não decorrem da relação de parentesco, geralmente não, tá? Pode ser que decorra, mas geralmente não decorra. Vamos supor que eu viro para o William e falo assim, William, eu vou te pagar alimentos até você formar. Ou até você passar no exame de ordem, ou até você passar no concurso que você quer. O William quer ser magistrado e eu quero ajudar o William, vou pagar alimentos para você de 2 mil por mês, aí eu vou te dar para você ficar estudando até você passar no concurso. A título de alimentos. E dou os alimentos para ele. Simples. Professor, eu aceito, viu? Eu recebo, não, William? Eu recebo. Esses são os alimentos vontade.
alguém, por uma mera liberalidade, por espontânea vontade, quer pagar alimentos para outra pessoa. Essa obrigação ela pode se iniciar a qualquer tempo, ela pode se encerrar a qualquer tempo também. Ela não gera, por exemplo, a obrigação. Não pagou, vou requerer a prisão civil dessa pessoa. Não tem nada disso. É porque algumas pessoas querem fazer isso e a doutrina acabou dando o nome de alimentos vontade, tá? E só lembrando aqui, a gente vai acabar entrando nesse assunto, não adianta, é a questão da prisão civil em caso de dívida de alimentos. Lá na frente a gente vai entrar nesse assunto. Lembrando que a prisão civil por dívida de alimentos, ela só vai caber no caso de alimentos lei. Não vai caber nos alimentos vontade nem nos alimentos delito. A prisão civil por dívida de alimentos só vai ser cabível no caso de alimentos lei, que são aqueles alimentos que decorrem da relação de parentesco. Só nessas hipóteses, vontade e delito, não vai caber a prisão civil, tá? Bom, temos também os alimentos delito. Esses alimentos delito é a natureza alimentar daquela verba, daquele dinheiro que a pessoa vai receber. Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Suponhamos aí a seguinte situação. A situação de que alimentos delito são aqueles alimentos que são devidos em razão da ocorrência de um ato ilícito. Alimentos delito são valores que são devidos em razão da ocorrência de um ato ilícito. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Suponhamos que uma pessoa está aí transitando por uma rua e ela é atropelada e ela morre. Então, um carro veio, atropelou uma pessoa, a pessoa morreu. Então, suponhamos que essa pessoa tinha 30 anos de idade, era um homem de 30 anos de idade, esse homem era casado, esse homem deixa 2 filhos, uma esposa. Esse homem ganhava R$5.000 por mês, era do salário dele que essa família sobrevivia, e esse homem morreu, em razão da ocorrência de um acidente, um ato ilícito, enfim. O que vai acontecer? Vai acontecer que os dependentes, a esposa, os filhos, não vão ajuizar uma ação de alimentos, ela não decorre da relação de parentesco. Vão ajuizar uma ação de reparação de danos, uma ação de indenização pelos danos materiais e pelos danos morais que foram causados aí para essa família. Mas vejam bem, era um homem que ganhava 5.000 por mês com 30 anos de idade. Essa ação vai ser ajuizada, ela vai para uma vara civil, ela não vai para uma vara de família, porque é uma ação de indenização, ela não é uma ação de natureza familiar, ela vai para uma vara civil, mas nós sabemos a demora de uma ação dessa. Então, vocês vão com certeza pedir uma tutela de urgência para que, enquanto essa ação esteja tramitando e até o seu final, esse requerido, o réu, seja quem causou esse acidente, matou essa pessoa, seja condenado, já ir pagando R$5.000 por mês, que era aqui, vocês vão comprovar isso, que era aquilo que a família está deixando de ganhar em razão da ocorrência desse ato ilícito. Essa verba, ela tem, esses valores têm natureza alimentícia, porque ela se refere ao salário que aquela pessoa ganhava, então ela tem uma natureza alimentar. E esses alimentos aqui, ele não vai vir com o nome de alimentos não, viu? É só a natureza, que é uma natureza alimentícia. Ali são os alimentos delito. Ele vai aparecer ali mais ou menos como lucro cessante, aquilo que a pessoa está deixando de ganhar em razão de alguma coisa, mas tem natureza alimentícia, porque vai se referir ao salário que aquela pessoa estava ganhando e sustentava aquela família e cessou essa renda em razão da ocorrência de um ato ilícito. A ação não vai ser a ação de alimentos, vai ser uma ação de indenização por danos materiais, por danos morais, mas esse cálculo aí desse valor do que a pessoa ganhava está deixando de ganhar em razão da sua morte, né? Aí vai ter que ser custeado porque essa família está precisando, tem natureza alimentícia. Então a gente chama isso de alimentos delito. Os alimentos delito são aqueles alimentos que decorrem da ocorrência, né? Que venham, né? Decorrem de um ato ilícito. E o exemplo agora acontece muito com acidente de trabalho. O trabalhador está ali, não é muito no campo do civil, é mais no trabalhista, mas o trabalhador está lá,
trabalhando e acontece um acidente de trabalho. Esse trabalhador vem a sofrer uma lesão que impede de trabalhar ou morre em razão desse acidente de trabalho, e aí a empresa está ali se esquivando de alguma coisa, e a família, os dependentes, a esposa, ou só os dependentes, só tinha filho, enfim, não deixou a esposa, ajuiza uma ação de indenização por acidente de trabalho e já pede para ser fixado aí um valor daquilo que a pessoa ganhava para a família não pagar necessidades. Isso a gente chama de alimentos delito, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Professor, igual em relação ao caso do goleiro Bruno, depois que ele foi preso, quem manteve o pagamento da pensão foi a mulher dele. Não sei se você chegou a ver isso. E pode fazer isso nesse caso, a outra parte manter o pagamento da pensão enquanto o outro estava preso? A mulher, desculpa, eu não compreendi. A mulher de quem? Você sabe do caso do goleiro Bruno? Aham, Né? Aí, no caso, ele teve um filho com a Elisa, né? aham, Aí a Elisa, né? aham. Eu só não entendi a parte da mulher dele, da mulher Então, do... ela continuou pagando a pensão no lugar do goleiro Bruno. Então, mas aí tem que ver se, porque talvez ela tenha ficado na administração de algum bem ou algum valor dele, não? Não, pelo que eu entendi, assim, ela dizendo que ela estava trabalhando para pagar a pensão dele, né? Enquanto ele estava preso. Tem jurisprudência para isso, viu, Fernanda? Nessa situação específica aí, tem muita jurisprudência para isso aí. Porque geralmente recai nos ascendentes. É o primeiro da linha, recai nos ascendentes. Quando não consegue encontrar nada, a jurisprudência tem ido no cônjuge em razão da prisão, mas é bem específico em caso de prisão, Entendi. tá? Obrigada. A obrigação alimentar, ela tá perseguindo, ela vai ali, ela vai seguindo aí, onde ela rastrear uma forma de chegar, ela vai chegar. Ainda mais numa situação dessa, extremamente complicada, tá? Sim. Gente, É o que tem se alegado agora também é isso, né? Que ele tá tentando arrumar um emprego e a única coisa que ele sabe fazer é futebol para ele conseguir, no caso também, sustentar manter a pensão, né? essa pensão. Inserção é complicado, né? Bom, gente, vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos chegar agora no ponto que vai... Gente, muita atenção nessa parte aqui, porque é a parte como que a gente pede isso na petição inicial de alimentos. É muito importante para a gente não errar, tá? Existem alimentos que são alimentos provisórios e existem alimentos que são alimentos definitivos. Deixa os provisionais aí do material por enquanto, daqui a pouco a gente fala dele. Qual é a diferença dos alimentos provisórios para os alimentos definitivos? Vamos falar dos definitivos primeiro. Alimento definitivo. Primeiro, o nome é definitivo só porque são aqueles alimentos que são fixados em sentença. Só por isso. Os alimentos definitivos são os alimentos fixados em sentença. Alimentos definitivos são alimentos fixados em sentença. Mas não entendam alimentos definitivos como definitivos. Alimentos nunca são definitivos. Se tem uma coisa no direito, no Instituto do Direito, que pode ser revista a qualquer tempo, não faz coisa julgada, é isso que eu estou querendo dizer. Os alimentos não fazem coisa julgada nunca. Qualquer alteração econômica na situação financeira das partes, seja de quem está recebendo alimentos, seja de quem está pagando, permite que os alimentos fixados sejam revistos a qualquer tempo. Basta ocorrer alguma alteração econômica, seja em quem está recebendo, seja em quem está pagando. Então, suponhamos que quem está recebendo começou a trabalhar e está tendo condição aí de diminuir, né? A outra parte vai querer diminuir porque a pessoa começou a trabalhar, por exemplo. Ou então chegou num ponto, daqui a pouco eu vou falar sobre cessar essa obrigação de alimentar. Existe a ação revisional de alimentos. Então, alimentos não faz coisa julgada. Então, são definitivos porque são fixados em sentença. Tá. Então, o que são esses alimentos provisórios? Os alimentos provisórios são aqueles alimentos que são fixados
provisoriamente no curso do processo. Os alimentos provisórios são aqueles alimentos que são fixados provisoriamente no curso do processo. No curso do processo. Não são aqueles alimentos fixados em sentença. São aqueles alimentos fixados liminarmente no curso do processo para se garantir a pensão alimentícia para a pessoa ir recebendo aquela pensão alimentícia no curso do processo e vai se tornar definitivo quando for para uma sentença ali condenando a pagar os alimentos. Então, suponhamos que, vamos pegar o exemplo inicial. Suponhamos que uma mulher chegue para vocês e fale, olha, eu tive um filho com fulano e ele nunca pagou pensão na vida dessa criança. Ou então pagou ali uns 2, 3 meses e enfim, pagou mais. Tá, o nome dele consta no registro, consta, tá aqui o nome dele na certidão, ele é pai. Ok. Então, vocês vão fazer uma ação de alimentos com base na lei de alimentos, com base na lei 5478 de 68. Perfeito. A gente sabe que a ação ela vai ter uma certa demora. E se tem algo que é urgente, é pensão alimentícia, são alimentos. Até para se garantir esse mínimo, esse kit de sobrevivência, esse mínimo que nós falamos agora. Ok. Vocês vão lá e apresentam para o juiz a prova da relação de parentesco, até conseguem apresentar para o juiz, olha, ele trabalha em tal lugar, eu vou pedir para que seja oficiado, encaminhe um ofício lá para a empresa, para informar os rendimentos, mas vocês já conseguem informar aí alguma coisa a título de valores que ele pode pagar de pensão alimentícia. E vamos supor que a juíza ou o juiz pega ali aquele caso, observa e fala assim, bom, eu não tenho tanta certeza do valor ainda, isso eu vou apurar no decorrer do processo, para se chegar num valor mais definitivo, mas eu tenho que fixar alguma coisa aqui para ele já ir pagando, porque ele nunca pagou, e essa criança aqui está precisando. Então, lá no início do processo, na decisão inicial, é fixado um valor de alimentos provisórios de um salário mínimo. A juíza lá no início da ação, fixo, a título de alimentos provisórios, o valor de um salário mínimo a ser pago todo dia 10, em benefício do menor, assim, pronto. Isso é alimentos provisórios. Depois da instrução processual, lá na sentença, o juiz ou a juíza vão ver se realmente um salário mínimo condiz com a renda de quem vai pagar, com as necessidades de quem está recebendo, mas é só provisoriamente para aquela criança, aquela pessoa, já ir recebendo algum valor durante o curso do processo. Então, essa é a diferença de alimentos provisórios para alimentos definitivos. Os definitivos são fixados em sentença. Tá. Mas o que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui e talvez anotassem, até para quem está anotando aí. Alimentos provisórios só são fixados quando há a prova da relação de parentesco. Os alimentos provisórios só serão fixados quando houver a prova da relação de parentesco. Porque os alimentos provisórios estão previstos onde? Na lei de alimentos 5478 68. Os alimentos provisórios estão previstos nessa lei. E a gente só usa essa lei, foi a primeira frase que eu falei nessa aula de alimentos. A gente só vai usar a lei de alimentos quando houver a prova da relação de parentesco. Então, aí sim eu posso pedir os alimentos provisórios. Então, se eu ajuizo uma ação de alimentos com base na lei 5478 de 68 e quero pedir liminarmente alimentos a serem fixados antes da sentença no curso do processo, eu vou pedir os alimentos provisórios, a fixação de alimentos provisórios e vou jogar aí um valor a título de alimentos provisórios. Ok, perfeito. Agora vamos para a área mais complexa aqui. Se os alimentos provisórios só podem ser fixados quando há a prova da relação de parentesco, ou seja, tem que ter a prova da relação de parentesco, e naqueles casos daquelas ações em que se precisa fazer a investigação de paternidade acumulada com alimentos, e aí vocês perguntam, professora, nessa situação, mesmo não tendo a prova da relação de parentesco, porque ainda estamos na investigação de paternidade com alimentos, é possível
Não a título de alimentos provisórios. Gente, não peçam alimentos provisórios com essa palavra na ação de investigação de paternidade, porque os alimentos provisórios é só quando a gente usa a lei de alimentos, tem que ter a prova da relação de parentesco. Existe a possibilidade de o juiz fixar alimentos liminarmente, mesmo sem a certeza da paternidade? Isso acontece? Acontece muito, gente. Você ajuiza uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, pede aí uma liminar para se fixar uns alimentos, a título liminar, e o juiz vai fixar aí mesmo sem a prova da paternidade. Isso acontece porque existe um princípio de melhor interesse da criança, em que esse princípio ele pesa muito. Na dúvida, vai em favor do menor, vai em favor da criança. A dúvida que vocês devem estar aí é se lá na frente, depois do exame de DNA, ver que não é pai. E os alimentos têm uma característica que a gente vai ver aqui, que é a característica eles são irrestituíveis. Os alimentos, uma vez pagos, eles são irrestituíveis. Então, é muito complexa essa questão de fixar alimentos aí nas ações de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Porque uma vez pagos, eles não podem ser restituídos. Pagou, acabou. Essa é a... Ainda bem, né? Eles não podem ser restituídos. Pagou, acabou. Agora, olha que ponto que eu estou querendo chegar com vocês aqui, para a gente poder já partir para caminhar para o final da aula. O ponto que eu estou querendo chegar é a seguinte questão. Tá, mas se os alimentos provisórios são só aqueles que a gente só pode pedir alimentos provisórios na ação de alimentos quando tem a prova da relação de parentesco. Com esse nome, tá? Provisórios. Alimentos definitivos é aqueles em sentença. E na ação de investigação de paternidade acumulado com alimentos? Como é que é o nome desses alimentos que são concedidos aí no meio do processo? O Código de Processo Civil de 2015 tirou o nome dele, ele tinha um nome, tá até no material de vocês, deixa eu compartilhar, porque eu até coloquei. Aqui, ó. Era isso aqui, ó. Eram os antigos provisionais. Então, antigamente a gente tinha a seguinte divisão. Os provisórios eram aqueles fixados nas ações de alimentos com prova da relação de parentesco. Os provisionais eram aqueles fixados no curso do processo sem a prova da relação de parentesco e os definitivos em sentença. Só que o Código de Processo Civil de 2015 tirou essa palavra. Isso aqui não existe mais. Sumiu. Você não acha mais isso aqui no CPC. Agora nós só temos esses dois aqui. Ó. Provisórios e definitivos. Como que fica, então, na ação de investigação de paternidade acumulado com alimentos, se eu quiser pedir uma liminar aí, que nome que eu vou dar para isso? A única solução que nos resta aqui no direito processual civil é a tutela cautelar. É a liminar a título de a tutela cautelar, a tutela de urgência cautelar. Você pede uma tutela de urgência, com esse nome mesmo, porque você não vai poder usar o nome provisório. Porque alimentos provisórios só na ação de alimentos com a prova da relação de parentesco. Você não vai poder utilizar o termo definitivo, porque definitivo só em sentença. Esse você vai poder usar, mas para se referir à sentença. Agora, esses concedidos no curso do processo da investigação de paternidade, o código não deu nome e a lei não deu nome para ele. Então, a única forma que vocês têm aí é pedir uma tutela de urgência, de natureza cautelar, para cautelar essa situação aí dos alimentos, né, a garantia da satisfação final desse processo. Então, observem bem, vamos fazer uma revisão aqui. Se vocês estão com a ação de alimentos, com a prova da relação de parentesco, usa a lei especial, que é essa aqui, com base na 5478/68, pede os alimentos provisórios para serem fixados no curso do processo e os alimentos definitivos em sentença. Aqui está ok, quando a gente tem a prova da relação de parentesco. Quando a gente não tem a prova da relação de parentesco, ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, e aí vocês vão pedir aqui, provisório não, tá? Vocês podem pedir uma tutela de urgência
cautelar. É isso que vocês podem pedir. Se for uma investigação de paternidade acumulada com alimentos. Gente, eu já dei aula de manhã. Nossa, mas eu falei tanto hoje. Fiz audiência à tarde. Começando a falhar. Vocês vão pedir uma tutela de urgência cautelar. Mas não tem problema. Se vocês quiserem utilizar a palavra liminar, vocês não vão errar também. Nenhum juiz vai mandar emendar, mandar corrigir pelo nome que vocês estão usando. O bom é saber que, se for uma ação de alimentos em que há a prova da relação de parentesco, que vocês querem pedir um valor para ser fixado no curso do processo, os alimentos serão chamados alimentos provisórios. E definitivos aqueles que forem na sentença. Se vocês estiverem com uma ação em que não há a prova da relação de parentesco, vocês vão fazer uma investigação de paternidade e podem, acumulada com alimentos, e podem pedir, sim, alimentos a serem fixados no curso do processo. Ele só não pode se chamar provisório, porque esse aqui é bem específico da Lei 5478 de 68. Mas aí vocês podem fazer isso aqui, ó, pedir uma liminar. A título liminar ou a título de tutela de urgência cautelar, requer que seja fixado aí no curso do processo já um valor a ser pago, menor, enfim. Mas não com o nome provisório. Deu para entender, gente? Deu, professora? Deu para compreender essa diferença? Como que pede corretamente? Sim. Isso é tão importante, principalmente nas peças que vocês vão fazer nas provas. Não dá para errar isso aqui, tá? Isso aqui vocês não podem errar de forma alguma. Se alguém, por exemplo, vocês no nono período, vocês ficaram... a pandemia atrasou muito os planos de vocês em relação ao AB, né? Muito complicado, porque no nono período vocês já poderiam fazer a OAB, a gente não vê uma possibilidade disso acontecer agora. Então, tem que tirar o lado bom, né, da história, que é o tempo para estudar. Mas se alguém aqui for fazer, por exemplo, a prova de processo civil, a chance de cair uma ação de alimentos ela é muito grande. E vocês podem ter certeza que se cair, um dia se vocês forem fazer um exame de ordem, ou qualquer outra prova que vocês forem fazer aí de processo civil, que venha a questão dos alimentos, são questões que vocês vão precisar olhar muito bem. Se há a prova da relação de parentesco, vocês viram que é uma lei. Se não há a prova da relação de parentesco, já é outro procedimento. Se há a prova da relação de parentesco, eu posso pedir alimentos provisórios. Se não há a prova da relação de parentesco, não é a palavra provisória, é uma liminar ou uma tutela de urgência cautelar. Isso tudo em provas é avaliado. E se você erra isso, você perde ponto. Então, são muitas questões, a gente pensa assim, não, mas é só pedir lá. Não é. Isso tudo é avaliado quando a gente faz uma peça processual. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está tratando de alimentos. Olha, vamos pegar esse caso aqui, eu até coloquei lá para a gente fazer uma análise de caso, já faltando 5 minutinhos para a gente encerrar a aula, mas olha só esse caso aqui, ó. Cândida Rocha da Silva, residente em Goiânia. Vamos fazer extrair algumas informações aqui. Cândida Rocha da Silva, residente em Goiânia, Goiás, manteve um relacionamento amoroso com Pedro Marques Alves durante 1 ano. Em decorrência desse relacionamento, nasceu João Marques da Silva, usa menor impúbere quando é absolutamente incapaz, tá? Olha essa informação. Essas informações, elas sempre vão aparecer, tá? Olha só. Devidamente registrado por ambos os genitores. Então, aqui eu já tenho a informação da prova da relação de parentesco. Tá, vamos seguir. Ocorre que após 6 meses do nascimento de João, Pedro rompeu o relacionamento com Cândida e atualmente não presta qualquer assistência a João, já vendo uma situação de alimentos. Cândida lhe procura, informando que está passando necessidades e não possui condições financeiras de cuidar do filho sem a ajuda do pai. Informa ainda que, olha as informações, Pedro é um funcionário público federal, exercendo sua função no INSS, residindo atualmente em Brasília, recebendo a quantia mensal de R$5.000. Aqui tem todas as informações que vocês precisam para já tirar algumas conclusões. A gente já viu aqui que é uma ação de alimentos. E por ter essa informação aqui, eu já sei que existe a prova da relação de parentesco. Então, aqui, eu sei que eu vou fazer uma ação de alimentos com base na lei
5478 de 68, porque tem a prova da relação de parentesco. O que mais que a gente conclui aqui? Bom, ela já deu essa informação, claro que isso vai ser confirmado, mas vamos supor que ela pediu aí um salário mínimo a título de alimentos provisórios. Pode. Por quê? Alimentos provisórios. Porque existe a prova da relação de parentesco. Então, o correto é pedir a fixação de alimentos provisórios aqui. Vamos supor que ela pede aí, isso aqui pode variar, tá? Isso aqui é só um exemplo, vocês que vão analisar o caso. Ela pede um salário mínimo, por exemplo, a título de alimentos provisórios. Vamos fazer mais uma análise aqui, ó. A Cândida Rocha da Silva mora em Goiânia. Então, e o menor está com ela. Então, o menor mora onde? Em Goiânia. E ela vai ajuizar a ação de alimentos. Mas o pai mora onde? A criança, né? Vai ajuizar a ação de alimentos. O pai mora em Brasília. Então, nós temos aqui o autor da ação, que é o menor, o alimentando, morando em Goiânia, e o réu morando em Brasília. O foro competente para a ação de alimentos é o foro do alimentando. Então, a ação vai ter que ser em Goiânia. Essa ação vai ter que ser em Goiânia. Aqui, por ele trabalhar no INSS, ser um servidor público federal, é possível que você faça nos seus pedidos, deixa eu só arrumar aqui, que você faça nos pedidos, que o juiz determine, encaminhe um ofício, mande encaminhar um ofício para o INSS, para realmente informar se ele trabalha no INSS e informar os rendimentos. Porque aqui você pode até pedir o desconto em folha dessa pensão alimentícia se ele realmente trabalha, é servidor público federal e trabalha em algum lugar público, algum órgão, né, algum órgão público, entidade, ou alguma empresa, você pode pedir o desconto da pensão em folha, diretamente em folha de pagamento. Isso é possível acontecer. Então, tem muitas informações aí que dá para a gente apresentar, sim, alguma solução jurídica. A gente sabe que é uma ação de alimentos, com base na lei especial, porque existe a prova da relação de parentesco. É possível, sim, pedir alimentos provisórios. Eu só joguei um salário mínimo aqui de exemplo, mas vai ficar a critério de vocês analisar a situação. E já dá para saber o foro, a cidade em que essa ação vai ser ajuizada. Vai ter que ser Goiânia, porque o alimentando, que é o menor, mora em Goiânia, não é no domicílio do réu, do pai, é o do alimentando. E funciona dessa forma aí. Pelo menos essas análises iniciais já dá para a gente fazer nesse estudo de caso. Esse estudo de caso, para quem não compareceu na aula hoje e vai estar assistindo essa aula gravada, ele está aí postado na atividade pré-aula síncrona, tá? Vocês já têm acesso a esse caso, porque eu já compartilhei o caso lá no AVA de vocês. Ficou alguma dúvida, gente? Não, professora, tudo tranquilo. Professora? Até agora, ok? Ok. Tudo certo. Eu acredito que na Tá, próxima ok. aula a gente consegue fechar alimentos já, tá? A gente vai terminar essas características, vai falar um pouquinho da parte processual. Quero conversar com vocês sobre... Aproveitar que a gente está falando de alimentos, vamos falar sobre a execução de alimentos, que na minha opinião é uma parte ainda um pouco nebulosa do processo civil. Eu como processualista, eu imaginei que o Código de Processo Civil fosse clarear mais a execução de alimentos, mas na verdade só fez uma separação, mas ainda tem algumas questões que merecem uma atenção nossa nessa questão da execução de alimentos. De quando pedir penhora, quando pedir prisão, se isso é feito em uma ação própria, se isso é feito no cumprimento de sentença. Eu acho que essas questões são importantes da gente mencionar. Eu sei que vocês já tiveram execução, mas é possível a gente fazer isso na aula de alimentos e aprofundar aqui nessa execução de alimentos para, né, trazer à memória algumas coisas e discutir aqui algumas questões que não tem muita pacificação ainda no direito em relação à execução da pensão alimentícia, tá? Mas acredito que a gente fecha isso na próxima aula. Tem 2 perguntinhas lá para vocês na atividade pós-aula síncrona. Fiquem à vontade lá para fazer, só 2, não vou colocar tanto de questão, não. Só 2, que tem a ver com o que a gente falou hoje, tá?
E aí, por favor, repliquem nos grupos de vocês, para os colegas de vocês, para assistirem. Eu senti falta de muita gente aqui hoje. Geralmente essa sala é mais cheia, mas vai ficar gravada a aula e vocês fiquem à vontade para poder assistir, tá bom? Alguma dúvida para a gente poder fechar? Não, professora, obrigada pela aula. Gente, muito obrigada por terem assistido a aula. E, Nilson, muito bom te ver. É sempre muito bom ver alguém que abre aí. Obrigada, viu? E obrigada Por nada, professora. a vocês. Eu agradeço por Para todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. O Gustavo, ele havia me mandado uma questão para eu fazer uma análise. Eu até falei lá no grupo que à noite eu daria a resposta. Eu já dei um retorno para ele. Ele não está aqui, mas até dando para vocês. Realmente, aquela questão que ele me mandou é a questão do juizado lá, que o problema maior daquela questão é que apareceu a palavra dúvida nos embargos de declaração. Então, fica parecendo mesmo que só a 3 ela é correta mesmo. Então, em razão disso, essa questão ela vai ser anulada, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Eu analisei aqui a questão, li, fiquei olhando e falei, gente, realmente, se eu estivesse fazendo essa prova aqui, eu ficaria com muita dúvida aqui mesmo em marcar, mas parece mesmo que só uma alternativa está correta, que é a 3, e aí essa questão ela vai ser anulada. Vocês podem ficar tranquilos. Eu levantei isso lá no grupo, sim, sobre essa questão, né? Porque eu julguei a 3, não tem só a 3, então vou marcar 3 e 2, 3 e 1, aí eu errei. Aquela questão foi a palavra dúvida no final do item 2, que gerou problema. Realmente. Não vai ter nada, não. Está resolvido. Está resolvido já, ela está anulada. Eu dei o retorno para ele, mas só passando aqui para vocês, passem para os outros colegas de vocês que ela vai ser anulada, tá bom? Obrigada, boa noite, professora. Boa semana para vocês. Para você também. Você também.